Olá, minha gente, tudo bem? Vamos falar hoje sobre Empédocles. Estamos chegando quase no finalzinho da nossa sequência aí de pensadores pré-socráticos. Começamos lá atrás, no início da filosofia, falamos de Tales, falamos de Anaximandro, de tantos outros, todos eles chamados de filósofos monistas, aqueles que diziam que o princípio de tudo se deveu a um único elemento da natureza. Agora a gente entra em um pequeno grupo, mas tão importante quanto aquele, para poder concluir essa nossa primeira série de estudos da filosofia, até entrarmos na filosofia clássica, que vai ser chamada agora de corrente pluralista. Essa última sequência de pensadores pré-socráticos vai ser chamada dessa maneira. Por quê? Porque eles diziam que o princípio de todas as coisas não se restringe a um único elemento, mas a mais de um elemento da própria natureza, e assim se explica o processo de surgimento do cosmos, do ser humano, enfim, da natureza como um todo. Empédocles nasceu provavelmente por volta de 490 a.C. Há quem situe de maneira um pouco mais precisa, pretensamente precisa, porque a gente sabe que essas datas são aproximadas, em 492, e que ele teria morrido em 435 a.C. Ele nasce numa colônia chamada Agrigento, lá na ilha da Sicília, na Itália, onde nós, como falamos várias vezes aqui, era naquela época chamada de Magna Grécia. Ele representa então o início dessa mudança no rumo da inquietação cosmológica dos primeiros pensadores, da reflexão cosmológica dos primeiros pensadores. E ele também vai, de alguma maneira, tentar iniciar uma proposta de conciliação entre as filosofias de Heráclito e Parmênides. Isso é muito importante de ser dito. Isso caracteriza bem o seu pensamento. É algo que depois vai se consolidar melhor com Platão, mas que a gente já vê em Empédocles. Aliás, vale lembrar que Parmênides e Heráclito foram os primeiros a direcionar a cosmologia para uma reflexão mais voltada para o ser, que vai ser depois de muito tempo chamado de ontologia. A ontologia era isso, o estudo do ser. Em Empédocles a gente ainda não tem essa nomenclatura, claro, mas a reflexão sobre o ser começa com ele, depois se amplia com Sócrates, Platão e Aristóteles. Ele vai ser um cara que vai escrever muitas coisas que vão ficar preservadas até o nosso tempo. A gente tem hoje de Empédocles vários fragmentos. É com certeza aquele do qual nós temos mais fragmentos preservados, se comparado aos demais pré-socráticos. Ele era filho de um aristocrata muito participativo na política de Agrigento. Vale considerar também que Agrigento tinha um sistema político democrático. Muita gente pensa que na Grécia Antiga só Atenas era governado por uma democracia, Mas não, na Grécia nós tínhamos outros pontos, outras colônias em que tinha democracia, e Agrigento é uma dessas colônias que tinham democracia, e Empédocles vai ser muito ativo na política democrática de sua cidade natal, dando inclusive sequência à plena atividade do seu pai. Ele chega inclusive até a combater algumas tentativas de golpe, algumas tentativas de se instalar uma espécie de tirania. Por várias vezes ele e certamente outros cidadãos de Agrigento superam essas tentativas, mas vai chegar um momento que eles não vão conseguir, a tirania vai se instaurar em Agrigento e ele vai ser expatriado. Bom, com isso, ele vai sair de Agrigento e vai começar a transitar pela antiga Grécia. Um dos lugares em que Empédocles vai se concentrar é Olímpia. Olímpia é uma localidade em que ele vai se concentrar, inclusive difundindo a sua obra poética.
Porque Empédocles, gente, ele não foi só filósofo, ele era um escritor, filósofo, mas também um escritor de poesias. Ele era um poeta. Além de outras atividades, ele era médico também, ele era um sujeito que conseguia desenvolver as suas reflexões para as mais diversas áreas. Vocês vão ver isso hoje aqui junto comigo. Sobre a sua morte a gente não tem certeza. Alguns afirmam que ele morreu no Peloponeso, outros afirmam que ele teria se suicidado, que ele teria retornado para Agrigento, para a Itália, e lá ele teria se lançado no vulcão Etna para poder mostrar uma espécie de superpoder, uma espécie de imortalidade, ou até mesmo de divindade que ele reconhecia em si mesmo, que outros reconheciam nele, mas nada disso é certo. Nós não temos essa informação com certeza. Eu particularmente prefiro a hipótese de que ele tenha morrido mesmo no Peloponeso e não tenha retornado para Agrigento. De todo modo, interessa para a gente saber também quais foram as influências que ele recebeu, né? Ele recebe influência dos pitagóricos, na questão religiosa ele recebe influência forte do orfismo, ele vai ser influenciado também pelos eleatas como um todo, né? Xenófanes, Parmênides e Zenão, mas é com esses dois últimos, sobretudo, que ele vai conviver. Aliás, Empédocles, assim como Zenão e Parmênides, já faz parte daquele grupo, gente, de pré-socráticos que tem esse nome não por uma questão cronológica. Por quê? Porque eram contemporâneos de Sócrates, mas por ainda darem continuidade àquela inquietação, aquele questionamento, aquela reflexão cosmológica, ou seja, sobre a origem do universo, do cosmos, a partir de elementos da própria natureza. Tá? A diferença dele em relação a estes anteriores é que ele vai propor que o arqué não era apenas um elemento, mas mais de um. Aliás, o termo arqué nem é tão usado assim por ele. Ele vai usar um outro termo que nós já vamos ver qual é, tá bom? Muito bem, ele escreve em versos, nós temos alguns fragmentos que evidenciam bastante isso, por isso que eu recomendo sempre que você vá lá no volume Pré-Socráticos da série Os Pensadores. Eu vou ler alguns fragmentos daqui hoje para vocês. Então ele era um poeta. Até mesmo quando ia falar de filosofia, falava de maneira poética. E de todos os filósofos da natureza, é dele a autoria do maior número de fragmentos que nós temos até hoje. Tá? Se tem um que nós temos muitos fragmentos preservados, é Empédocles. E dos seus poemas nós conhecemos uma obra, né? Graças a essa reunião de fragmentos, inclusive, a gente consegue chegar a essa informação e as citações que foram feitas pelos doxógrafos, né? Ele teria uma obra cosmológica chamada, provavelmente tardiamente, né? Que é a sobre a natureza, né? Outros já tiveram textos que seriam intitulados dessa forma, né? Sobre a natureza. E nós temos também uma outra obra dele, de caráter mais místico, mais religioso, chamada Purificações. Então, essas são as duas obras a respeito das quais nós temos notícia como sendo atribuídas a Empédocles. Bom, os poemas de Empédocles têm como característica principal o apelo emocional. O apelo às emoções, aos sentimentos dos seus leitores, dos seus ouvintes, porque ele também discursava suas poesias, e foi exatamente, inclusive, por causa dessa sua capacidade de convencimento, sobretudo do ponto de vista emocional, né, ou seja, de emocionar as pessoas, de conseguir fazer com que as pessoas fossem convencidas daquilo que ele estava falando, não só porque ele tinha propriedade no que falava, mas porque ele falava de maneira poética, que ele vai ser considerado por Aristóteles o grande fundador da retórica. A gente aprendeu aqui que Parmênides foi considerado por Aristóteles o grande fundador da lógica, que Zenão foi o fundador da dialética. Muito bem, o Empédocles vai ser considerado por Aristóteles o fundador da retórica, ou seja, a arte de falar bem e de convencer por meio do discurso. Bom, já tentando um aprofundamento nas ideias e na filosofia de Empédocles,
a gente pode destacar, a princípio, 2 pontos que são muito fortes, são muito presentes na sua reflexão. O primeiro é, como eu já disse, a reflexão pluralista. Ele vai dizer que o cosmos não se originou de um único elemento, mas de mais de um. No caso, ele vai pegar os 4 elementos da natureza: o ar, a água, o fogo e a terra. Aliás, essa hipótese vai atravessar séculos, né? Seguramente aí até o século XVIII, mais ou menos, a gente tem essa hipótese prevalecendo para muita gente, tá? Não só ela, claro, a gente vai ver daqui a pouco em outro vídeo o Demócrito falando sobre os átomos, mas a hipótese de Empédocles é bem presente na história do pensamento e da filosofia e da ciência, inclusive. Bom, depois nós temos um outro ponto também da sua filosofia que se destaca, que é o fato de ele conseguir propor uma combinação, uma espécie de síntese conciliadora entre Heráclito, que falava a respeito da constante mudança, e de Parmênides, que defendia a imobilidade do ser. Então ele propõe aí uma síntese conciliadora. Claro que a gente vai ver que isso só vai realmente ganhar mais força e mais argumentação na reflexão e na interpretação de Platão, mas isso a gente vai ver mais para frente. Mas aqui com Empédocles isso já começa a ser proposto. Tá? Agora, o que é mesmo o pensamento de Empédocles? O que de fato ele deixa de contribuição? O Empédocles, ele era médico, como eu já disse, ele tinha um amplo conhecimento de medicina. E aí, isso vai fazer com que ele pense na possibilidade de uma aproximação da filosofia com a medicina. Ele vai influenciar filosoficamente a medicina grega. Só que, por conta disso, ele vai acabar se afastando aos poucos dos eleatas, né, daqueles que tinham sido talvez os seus principais formadores. Né? Ele foi talvez um dos discípulos mais próximos dos eleatas na sua geração. E é muito interessante a maneira como a professora Marilena Chauí comenta essa leitura que ele faz e essa proposta que ele faz de aproximação da medicina com a filosofia. Eu destaquei um pequeno trecho e, claro, gostaria de socializar com vocês. Ela diz assim, porque ela vai entrar no tema da dor, da doença, comentando aquilo que o Empédocles desenvolve na sua reflexão. De fato, a dor e a doença pressupõem uma relação entre os diferentes. A dor e a doença, para os gregos, são uma forma de passividade. Algo que nos acontece por ação de um outro ser sobre o nosso. Resultam da hostilidade de alguma coisa, alimento, bebida, vento, umidade, etc., contra o ser de alguém. Se, portanto, a dor e a doença existem, é preciso que exista a pluralidade de seres que agem e sofrem ações entre si. Além disso, para que o médico haja, isto é, para que opere a cura, precisa introduzir no corpo do paciente o que lhe está faltando, uma medicação, ou retirar do corpo do paciente aquilo que ali está em excesso, um cálculo renal, uma pedra na vesícula, um tumor, enfim. Então, a dor, qual é o papel da dor? A dor, o papel dela é nos alertar de que algo está errado. Então, ela não é totalmente ruim, por mais dolorosa que seja. É ela que nos alerta acerca do estado anormal em que se encontra o nosso corpo em relação a algum tipo de problema, a presença de algum outro corpo em nós, de alguma infecção, alguma inflamação, alguma coisa do tipo, tá? E aí a gente entende o quanto que a contribuição de Empédocles sobre a ideia de pluralidade vai fazer sentido quando aplicada à medicina. Porque saúde e doença são formas de relação entre o corpo humano e o ambiente, o meio ambiente, o ambiente em que se encontra. Então, para haver medicina, há que se ter uma dualidade composta por ser humano e mundo. Então já começa aí a aproximação da filosofia de Empédocles
à ideia de pluralidade e de diversidade. A doença, para o médico, é um ente visível, é uma forma, é um corpo, é uma percepção, é o que os gregos vão chamar de eidos, né? Que se manifesta por meio de quê? Por meio dos sintomas, dos sinais que o próprio corpo apresenta. A dor, uma anormalidade no nosso estado, na nossa respiração, a febre. Então é isso que é muito importante da gente saber, né? A pessoa chega no médico, fica brava porque o médico pergunta: o que você tem? Ah, se eu soubesse que eu tenho, eu não estaria aqui. Não, não é assim. O médico precisa saber o que você tem com base na sua experiência, nos seus sentidos. Ele precisa saber quais são os sintomas e a partir daí é que ele vai começar a desenvolver os exames, o diagnóstico e ver qual é a melhor medicação para aquele momento e, dependendo do que for, investigar até um pouco mais. Então a medicina, ela não ignora nem a ideia de pluralidade, ou seja, dois corpos ali, de alguma maneira ou se complementando ou se entrando em conflito, se conflitando, e também não despreza a importância da experiência sensorial, porque é graças à experiência sensorial que a gente fica sabendo da dor. Bom, em uma clara defesa à percepção dos sentidos, e isso vai ser inovador na filosofia a partir de Empédocles, porque até então ela queria ser muito racional, após criticar seus antecessores monistas, né, que vão ser acusados pelo Empédocles, inclusive, como sendo intelectuais que se achavam conhecedores de tudo, né? Ele fala que existia até uma espécie de arrogância por parte dos monistas. O que o Empédocles vai dizer de forma poética num trecho que foi preservado por Sexto Empírico? Eu separei aqui também esse trecho para ler para vocês. É um fragmento que diz: e agora, considera com todos os teus sentidos como cada coisa é clara. Não dês maior importância ao olhar do que a que corresponde ao ouvido. Não estimes o ruidoso ouvido acima das claras instruções da língua. E não recuses confiança às outras partes do teu corpo, pelas quais há acesso à inteligência. Conhece como cada coisa é manifesta. Guarda dentro do seu silencioso coração. Veja, aqui a gente percebe não que Empédocles discorde dos pré-socráticos que nós estudamos até aqui. Por exemplo, ele concorda com Parmênides, por exemplo, de que o ser era cíclico, esférico, né? Sem princípio, sem fim. E a gente vai ver onde isso vai dar na filosofia do Empédocles. Mas ele discorda, por exemplo, de que o ser seja uno, seja imóvel. Ele discorda, por exemplo, que todo conhecimento válido a respeito da origem, a respeito da natureza, a respeito do ser, se restrinja à reflexão racional, desprezando a percepção dos sentidos. E outra coisa importante também no Empédocles é que ele não parece usar tanto o termo arqué. Ele não parece usar tanto o termo arqué. Ele vai preferir usar mais um outro termo que significa raiz, fundamento, origem, que é o termo rhiza, que no plural fica rizômatas. Então ele vai preferir a palavra raízes. E para ele, as rizômatas da natureza, da physis, e de todas as coisas são o fogo, a terra, a água e o ar. E isso aparece de maneira muito evidente nos fragmentos que nós temos preservados dele. Eu separei dois. Neste caso, eu não separei propriamente fragmentos, e sim textos doxográficos. Um trecho de Aristóteles e um trecho de Platão. E assim, essa questão dos olhos como sendo a principal parte dos sentidos humanos, eu quero comentar daqui a pouco para vocês. Mas antes vamos ver em que se situa a reflexão cosmológica do Empédocles. Segundo Aristóteles, na Metafísica, diz assim: Empédocles conta como elementos os quatro corpos simples:
ajuntando um quarto, a terra, àqueles de que acabamos de falar, a saber, água, ar e fogo. Estes elementos subsistem sempre e não são gerados, salvo no que tange ao aumento ou diminuição, unindo-se para formar uma unidade ou dividindo-se a partir desta unidade. Outro ponto também importante conceitual em Empédocles, a ideia de união e de separação que nós já vamos comentar. Em Platão, os 4 elementos, fogo, água, terra e ar, são comentados da seguinte maneira. Platão, nas suas leis, diz assim, que o fogo, a água, a terra e o ar são todos produzidos pela natureza e pelo acaso, é o que dizem os seguidores de Empédocles, que nenhum deles o é pela arte e que depois disso, então, os corpos da terra, do sol, da lua e dos astros se formaram desses elementos inteiramente privados de vida. E aí o trecho vai se desenvolvendo em torno dessa questão, é um trecho mais longo. Vale a pena depois conferir essa doxografia. Então, móvel, múltipla, heterogênea, são características da natureza, são características da existência, na opinião de Empédocles. Nesse aspecto, ele se aproxima de Heráclito, como a gente pode perceber. E agora sim, a gente pode começar a entrar na reflexão sobre a divisão ou a união, ou, se preferirem o contrário, a união e a divisão, que faz com que exista uma dinâmica entre essas chamadas raízes, entre esses elementos. Eu vou primeiro ler o fragmento e, na sequência, a gente comenta. São os fragmentos... Aliás, o fragmento 6. O fragmento 6, que é um fragmento preservado graças à obra de Plutarco, que diz assim, aliás, de Sexto Empírico, que diz assim: pois as 4 raízes de todas as coisas que houve primeiro, Zeus brilhante e Hera portadora de vida, Aidoneus e Nestes, que de lágrimas umedece fonte mortal. Depois sim, Plutarco, outra coisa te direi, não há origem de nenhuma dentre todas as coisas mortais, nem algum fim em destruidora morte, mas somente mistura e dissociação das coisas misturadas é o que é, e origem isto se denomina entre homens. Veja, ele relaciona os 4 elementos a algumas divindades, e ele fala também de um processo dinâmico de união e de separação dessas substâncias, dessas raízes. Logo, a gente deve perguntar como então que o Empédocles entende o conceito de início e de fim? Como que o Empédocles entende as ideias de vida e de morte, ou de nascimento e de mortes? É muito simples. Para ele, a vida é uma dinâmica de mistura de elementos, das raízes, que ele identificou como sendo as primeiras da natureza: a água, o ar, a terra e o fogo. E a morte é o processo de separação dos elementos. É nada além disso. Portanto, não existe o que a gente chama de vida, ou de nascimento, ou de início da vida, é aquilo que ele chama de união dos elementos. E aquilo que a gente chama de fim, ou de morte, é aquilo que ele chama de separação dos elementos. Mas isso não significa necessariamente um fim, porque esses elementos eles vão se unir em outras, entre si, ou em outros processos, em outros ambientes. Nós só somos partes, no acaso, somos somente partes de toda essa dinâmica cíclica. É isso que ele quer dizer. Então não há vida e não há morte, como diz o fragmento 8, que nós lemos aqui, citado por Plutarco. Os seres, eles se transformam, inclusive nós. Ou seja, existe movimento, existe um devir, né, que é a palavra-chave da filosofia de Heráclito, para tudo, inclusive para o ser humano. E esse devir é a mudança da composição das coisas, inclusive na quantidade dos elementos, na quantidade das raízes. Às vezes essa dinâmica vai acontecer com os 4 elementos, às vezes com apenas alguns deles. A quantidade também varia. Não existe uma determinação.
uma única forma dessa dinâmica acontecer. Agora, interessante é o lado poético da cosmologia de Empédocles. O lado poético da cosmologia de Empédocles se evidencia quando ele trata das ações, das forças externas que unem e separam as raízes que separam os elementos. Veja, a força que une ele vai chamar de filia, né, que é uma palavra que nós já aprendemos aqui, lá no primeiro vídeo, quando estávamos falando do significado da palavra filosofia, que pode ser traduzida como amor, como amizade. É essa a, entre aspas, muitas aspas, divindade, ou esse princípio ativo, eu prefiro essa expressão, esse princípio ativo, essa força externa, essa ação para além, que provoca a união dos elementos. E existe também um princípio ativo que faz a separação dos elementos. Né? Por exemplo, aquilo que nós chamamos morte é uma dinâmica de separação. E a palavra grega usada pelo Empédocles é a palavra neikos, que significa discórdia. A discórdia provoca a separação. O conflito, a disputa, provoca a separação. Alguns preferem o termo ódio, pode ser também. Eu prefiro a expressão discórdia como tradução melhor para neikos neste caso. E dos desdobramentos da teoria de Empédocles, nós podemos destacar a sua teoria astronômica, a sua teoria relativa aos ventos, a sua compreensão a respeito das chuvas e da causa das chuvas, a sua compreensão a respeito da biologia, da fisiologia. Ou seja, ele conseguiu expandir essa reflexão sobre a multiplicidade, que é uma reflexão a princípio puramente filosófica, para outras áreas do conhecimento. A gente também pode salientar a sua valorização, eu diria, pioneira à experiência dos sentidos, chegando graças aos fragmentos, chegando até nós, graças aos fragmentos que nós temos, em que nós percebemos, alguns nós até lemos aqui, a valorização que ele dá à experiência sensorial, à experiência dos sentidos. Ou seja, a partir de Empédocles, na filosofia, o conhecimento não é apenas aquele que é exercitado, é aquele que é resultante de uma reflexão racional. Não que ele despreze a racionalidade, não é isso, mas para ele os sentidos também têm que ser valorizados. Então, ele talvez tenha sido o primeiro filósofo a formular uma epistemologia, uma teoria do conhecimento. Bom, o que a gente aprende então com Empédocles, para a gente poder resumir e fechar? Primeiro, o papel dos sentidos é fundamental na reflexão filosófica, mas o papel dos olhos, a gente já leu num trecho aqui da professora Marilena Chauí, vamos ler em outro agora, lemos num fragmento também. O papel dos olhos é o principal. Os olhos são chamados de lanternas de chama viva. Olha o trecho, o comentário espetacular, na minha opinião, da Marilena Chauí a esse respeito. Se eu não fosse ler nenhuma citação, fosse ler apenas uma, teria sido essa. Diz assim: o ponto alto da teoria de Empédocles refere-se à visão. O interior do olho é de fogo ou luz e seu exterior é feito de água e de terra ou úmido e seco. A terra forma uma película fina, através da qual passa o fogo. O olho é como uma lanterna em noite de chuva. O fogo protegido da água por uma película... o olho é como uma lanterna em noite de chuva. O fogo protegido da água por uma película ou membrana fina. Através do fogo, vemos os objetos brilhantes e, através da água, os objetos opacos e sombrios, isto é, o semelhante vê o semelhante. A visão é produzida pelo fogo interior que sai ao encontro dos objetos brilhantes e pela água interior que sai ao encontro dos objetos opacos e sombrios. Ver é sair de si. Os olhos são como dardos lançados para as coisas, capturando-as. A variação das cores, dos tons, da transparência e da opacidade depende do tamanho dos poros,
das coisas vistas. E é aqui que ela vai fazer menção àquilo que o próprio Empédocles, citado por Teofrasto, diz que é chamar os olhos de lanterna de chama viva. Eu acho fantástica essa interpretação, essa leitura, esse comentário que ela deixa para essa valorização que Empédocles faz aos sentidos da nossa existência, aos nossos sentidos, no nosso caso, né? A visão, o paladar, o olfato, o tato, a audição, mas sobretudo o olhar, esse olhar que consegue capturar as coisas para si. E aí sim, a partir dessas percepções sensoriais, começar a desenvolver reflexões racionais e dar significado a cada uma dessas experiências. Segundo ensinamento que a gente tem de Empédocles, são muitos, eu destaquei apenas alguns para a gente poder finalizar. Como médico, ele formula uma teoria sobre a origem corporal do pensamento. O pensamento e a ignorância seguem o princípio da semelhança e da diferença, onde o semelhante conhece o semelhante e automaticamente desconhece ou até mesmo ignora o diferente. Vamos aplicar isso ao conceito de pensamento. O pensamento conhece o pensamento, mas desconhece ou até, se necessário, ignora a ignorância. Por isso que às vezes não vale a pena ficar perdendo tempo discutindo com quem você sabe que não conhece a respeito de um assunto que você conhece. Às vezes é melhor até ignorar, para não entrar em conflito, né? Porque senão o conflito acaba acontecendo instantaneamente, tá? E também é bom ouvir e aprender com aquele que sabe mais que a gente a respeito de um assunto. O problema é quando a gente se mete a querer falar daquilo que a gente não sabe, tá? Agora, quando acontece o contrário, não se preocupe, pode até soar como para outros como arrogância, como prepotência de sua parte, mas às vezes é melhor ignorar, sabe, aquelas mensagens, aquelas provocações que a gente recebe, aqueles links que você sabe que são notícias falsas, que são informações mentirosas, deturpadas. Você não vai perder tempo com quem acredita naquilo. Então, pensamento, conhece o pensamento e ignora a ignorância. Ok? Fica a dica aí pra gente. Terceiro ensinamento de Empédocles. Ele formula uma cosmologia que explica o mundo, o cosmos, mas também explica o antropos, o ser humano, né, como parte da natureza, como parte da physis. E assim se forma por meio da integração e da interação das chamadas raízes, dos chamados elementos da natureza. E todos seguindo as mesmas leis, as leis da natureza. Logo, assim como há coisas diferentes na mesma natureza, inevitavelmente há humanos diferentes na mesma natureza. Não dá e diferentes por natureza. Não dá pra gente querer que um ser humano seja igual ao outro. Isso é impossível, já está mais do que provado, né? As ditaduras, elas querem fazer o quê? Elas querem que as pessoas pensem da mesma forma, acreditem da mesma forma, se vistam da mesma forma. Isso é típico das ditaduras. É típico, né? Às vezes, uniformizar não significa necessariamente organizar, e sim significa fazer com que todos supostamente sejam iguais. Isso é até um simbolismo, né? Sejam iguais no pensamento, nas crenças e nas opiniões, o que a gente sabe que é absolutamente impossível. Um quarto pensamento, um quarto ensinamento de Empédocles para nós é o seguinte: para ele, toda a realidade era proveniente de uma outra realidade, porque nada deriva do nada. Logo, a multiplicidade não provinha de uma unidade absoluta, como queriam, por exemplo, os eleatas. E assim, com sua inquietação cosmológica, concluiu que os 4 elementos, as 4 raízes da natureza, do universo, eram a água, o ar, a terra e o fogo.
e que poderiam se associar de diferentes formas, de infinitas formas ao longo do tempo, gerando a multiplicidade das coisas e de maneira cíclica. É nesse ponto que ele coincide com Parmênides quando ele fala de não haver começo e nem fim. É uma esfera, o ser é uma esfera, né? Ou seja, é uma dinâmica de misturas constantes dos elementos que fazem com que as outras coisas passem a existir. E o que une esses elementos, nós já vimos aqui, é o amor. E o que separa é a discórdia. E este processo cíclico se deve não a uma providência divina, a uma teleologia, ou seja, a uma finalidade para que um dia esse processo acabe. Não há fim, né? Não há nenhuma intervenção sobrenatural nesse processo. É tudo obra do acaso, simplesmente acontece. Acontece. E cabe a nós, estudiosos, cientistas, tentarmos encontrar as explicações. Muitas delas nós já temos, graças à ciência e ao desenvolvimento das pesquisas científicas. Quinta e última ideia que eu quero deixar com vocês do Empédocles para nossa reflexão. Ele talvez seja, na história do pensamento, o primeiro a falar de uma de uma seleção natural. Uma seleção natural, logo, faz com que a gente pense que ele talvez tenha sido o primeiro pensador a falar de uma evolução, né, de um processo evolucionista. Claro, a gente não pode exagerar, achar que é exatamente isso, mas a gente talvez tenha ali, na antiguidade, em Empédocles, uma primeira reflexão de caráter evolucionista que a gente sabe só viria a se concretizar mesmo no século XIX com Darwin. Tá? Por exemplo, ele fala do processo de adaptação, de que alguns corpos e alguns seres se adaptam e outros não, nesse processo cíclico de mistura dos elementos da natureza. Ele fala, por exemplo, da questão do mal, né? O que é o mal? Né? Ele vai dizer que o ser humano aprendeu a fazer mal um para o outro a partir do momento que ele adotou o método da violência, da maldade, da covardia contra os animais. No dia em que ele deixar de ser violento e cruel com os animais, ele automaticamente vai aprender a não ser cruel com o seu semelhante ser humano, né? Há quem diga até que ele tenha sido talvez aí o primeiro vegetariano da história de que se tem notícia, mas isso nós não sabemos com certeza. Mas o mais importante, como eu sempre digo, né, no fim das nossas reflexões, não em todas, mas em algumas eu falei isso, né, não é concluir que Empédocles estava com a razão, ou outro dos quais nós já vimos, ou dos que nós ainda vamos ver, mas é saber que essa inquietação a respeito da origem de todas as coisas é o ponto central da filosofia dos pré-socráticos. Por isso que eles também são chamados de filósofos da natureza. Eles querem entender como que o ser humano, que a natureza, que o cosmos, que aquilo que era caos se transformou em ordem, que se originou, como tudo se originou, né? Como todas as coisas se originaram. Foi a partir de um só elemento? Para Empédocles a gente viu que não. Foram 4 elementos. Nós vamos ver com Anaxágoras no próximo vídeo que o conceito de sementes é que vai explicar esse processo de origem. Depois a gente vai ver com Leucipo e Demócrito que foram os chamados átomos, por isso que eles vão ser chamados de atomistas. E aí a gente vai fechar essa nossa sequência de leituras e de revisão dos chamados filósofos da natureza ou pré-socráticos, para aí sim depois entrarmos na filosofia clássica com sofistas, Sócrates, Platão e Aristóteles. Um abraço, obrigado por ter me acompanhado até aqui, você é sempre uma companhia importante para que essa nossa iniciativa dê certo. Então, se possível, curta, compartilhe, visualize, para que a gente consiga chegar a mais pessoas, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!